Ravensburg, o reino da coroa sangrenta. No cenário implacável do século XV, o reino de Ravensburg enfrenta tempos sombrios sob o jugo opressivo do rei Cedric, um monarca ganancioso que explora impiedosamente seus súditos através de impostos exorbitantes. A população, já exaurida, sofre com a pobreza e a injustiça, enquanto o tirano acumula riquezas em seu imponente palácio. No castelo, o príncipe herdeiro, Alexander, um jovem de princípios, é oprimido pelo pai por sua homossexualidade. Surge então a imponente rainha Isabela, defensora ferrenha do príncipe, que luta incansavelmente contra as agressões do rei. Diante dessa realidade insustentável, um movimento de resistência se ergue, liderado por figuras corajosas e determinadas. Entre elas está Lady Elara, uma nobre destemida que testemunhou de perto o sofrimento de seu povo, e Sir Tristan, um cavaleiro de princípios inabaláveis que jurou proteger os oprimidos. Juntos, eles planejam uma audaciosa campanha para desafiar o domínio tirânico do rei, começando por uma rebelião contra as injustas cobranças de impostos que estrangulam a economia do reino. Enfrentando a ira do monarca e sua guarda real implacável, eles reúnem aliados improváveis e inspiram o povo a erguer-se contra a opressão. O Reino da Coroa Sangrenta é uma saga de resistência e esperança, onde os oprimidos se unem para reivindicar sua dignidade e liberdade. É uma história de sacrifício, coragem e determinação, onde a voz do povo finalmente ecoa mais alto do que as garras da tirania. As mãos de ferro da opressão. Tirania à luz da resistência. Nos confins do reino de Ravensburg, onde a sombra do Palácio Real se estendia como uma nuvem negra sobre a paisagem rural, a vida para os mais vulneráveis era uma incessante luta pela sobrevivência. As aldeias humildes, com suas casas de madeira e telhados de palha, estavam mergulhadas na miséria e na desesperança. As cobranças de impostos impostas pelo rei Cedric e seus lacaios corruptos eram tão cruéis quanto implacáveis. Os camponeses eram esmagados sob o peso de tributos exorbitantes que devoravam o fruto de seu trabalho árduo. Não havia misericórdia para os que não podiam pagar. Suas terras eram confiscadas, suas famílias despejadas e eles próprios lançados às masmorras, condenados a uma vida de servidão. Nesse cenário desolador, as retaliações do rei contra qualquer forma de desobediência eram brutais e rápidas. Se alguém ousasse questionar sua autoridade ou levantar a voz contra a injustiça, logo sentiria o peso da vingança real. Os guardas reais patrulhavam as estradas e os campos, prontos para aplicar a justiça do tirano com suas lanças afiadas e punhos de ferro. Os mais vulneráveis do reino sofriam as piores retaliações. As viúvas e os órfãos eram despojados de seus últimos pertences, enquanto os doentes e os fracos eram deixados à mercê da própria sorte, sem acesso a cuidados médicos necessários. Mulheres eram abusadas e humilhadas, sem ninguém para protegê-las contra os caprichos cruéis dos senhores locais. Nesse ambiente de opressão e medo, o povo de Ravensburg vivia em constante agonia, sonhando com uma luz no fim do túnel, um líder corajoso que os guiasse para fora das trevas da tirania. E foi nesse momento sombrio que a semente da resistência começou a brotar, alimentada pela esperança de dias melhores e pela promessa de liberdade. No imponente salão do Palácio Real, onde as paredes de pedra fria ecoavam os sussurros das conspirações e os suspiros dos oprimidos, o rei Cedric se sentava em seu trono de ébano, uma figura imponente e intimidadora. Seus olhos frios e penetrantes pareciam vasculhar a alma de quem os encarasse, enquanto sua barba grisalha, densa e bem cuidada, seus cabelos lisos grisalhos por debaixo de sua coroa imponente, adicionavam um ar de autoridade e astúcia ao seu rosto anguloso. Seu porte era majestoso, seus ombros largos e sua presença dominava o ambiente como uma sombra sinistra. Diante dele, o príncipe herdeiro Alexander permanecia em silêncio, sua figura alta e esbelta contrastando com a do pai. Seus cabelos lisos dourados, sedosos como os raios do sol da manhã, caíam perfeitamente arrumados sobre os ombros. Seus olhos azuis, embora baixos e sombrios naquele momento, carregavam uma centelha de determinação e tristeza. Seus traços delicados e sua postura nobre evidenciavam a herança real,
mas havia uma sombra de dor em seu olhar, uma mácula que a tirania do rei Cedric havia deixado em sua alma. "Você é uma vergonha para esta família, Alexander", bradou o rei, sua voz grave e autoritária ressoando pelo salão. "Sua fraqueza e suas inclinações desonrosas envergonham nosso nome e minam nossa autoridade sobre o povo." O príncipe permaneceu em silêncio, mantendo os olhos fixos no chão, seus punhos cerrados ao lado do corpo. Ele sabia que qualquer palavra que pronunciasse seria recebida com mais retaliações do rei. "Se você não pode se comportar como um verdadeiro herdeiro do trono, então não merece estar aqui", continuou o rei, avançando em direção ao filho com uma expressão de desdém em seu rosto. "É hora de você aprender a dureza da vida real, longe das luxúrias deste palácio." O príncipe ergueu o olhar, uma mistura de tristeza e determinação refletida em seus olhos azuis. Ele sabia que não poderia escapar do destino imposto pelo rei Cedric, mas também sabia que não se renderia à sua tirania sem lutar. E assim, em meio às sombras do palácio, a semente da resistência começou a germinar, alimentada pela coragem e pela esperança de um futuro mais justo. No momento em que a tensão atingia seu ápice no salão do Palácio Real, as portas duplas se abriram com um estrondo, revelando a figura majestosa da rainha Isabela. Seu porte era digno e imponente, com uma beleza que transcendia a mera aparência física dos seus 45 anos de idade. Seus cabelos loiros de cachos alongados brilharam como ouro e caíam em cascata sobre os ombros, enquadrando seu rosto suave e delicado. Seus olhos, de um azul profundo e penetrante, refletiam não apenas a nobreza de seu nascimento, mas também a força inabalável de seu caráter. "Chega, Cedric!" bradou a rainha com voz firme e resoluta, sua presença preenchendo o salão com uma aura de autoridade. "Você não tem o direito de tratar nosso filho dessa maneira. Alexander é nosso herdeiro legítimo e merece respeito." O rei Cedric ergueu um olhar gélido em direção à sua esposa, seus lábios se curvando em um sorriso de desprezo. "Você não tem voz neste assunto, Isabela", disse ele com frieza. "Você sempre foi fraca demais para entender o que é necessário para manter este reino sob controle." Sem mais delongas, o rei se virou para os guardas reais que aguardavam nas sombras do salão, seus rostos mascarados pela armadura negra e polida. Com um gesto imperioso, ele ordenou: "Levem o príncipe e a rainha para fora daqui, e que ninguém se atreva a interferir." Os guardas avançaram com passos pesados, suas lanças reluzindo à luz fraca das tochas. Com movimentos ágeis, eles cercaram o príncipe e a rainha, suas expressões inescrutáveis por trás das máscaras de ferro. Com mãos firmes e impiedosas, eles agarraram os dois, ignorando qualquer protesto ou resistência. O silêncio pairava no salão enquanto os guardas arrastavam o príncipe e a rainha para fora, deixando para trás apenas o eco de seus passos retumbantes. O rei Cedric observou a cena com um sorriso cruel, satisfeito com mais uma demonstração de sua autoridade implacável. E assim, sob a sombra da tirania, a esperança lutava para sobreviver, mesmo nos corações mais oprimidos.